Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação, tá chegando a hora, faltam 24 horas. Amanhã, nesse mesmo horário de agora, a gente já vai ter aí praticamente o intervalo do jogo, já vai saber mais ou menos como vai estar o desenrolar da partida, a grande final, o jogo do século, o jogo mais importante da história do Flamengo, a final, a glória eterna, cada vez mais próxima. E nós vamos trazer aqui motivos para fazer você acreditar ainda mais que a glória eterna será nossa. Palmeiras treinando no estádio amaldiçoado. É isso mesmo. Lenda peruana mostra que quem treina no estádio do Alianza Lima perde o jogo seguinte. É uma lenda peruana que funciona, hein? Funciona e funciona muito. Inclusive, postei no meu TikTok e veio um peruano comentar lá que vai apostar o salário dele inteiro na vitória do Flamengo porque acredita nessa lenda peruana aí de que quem treina lá perde o jogo e o Palmeiras está treinando no estádio amaldiçoado. O mesmo estádio que treinou o River Plate e perdeu para o Flamengo naquela final épica que o River estava com a mão na taça, foi lá, o Gabigol tomou e levou a taça e trouxe a taça para o Rio de Janeiro, para nós, rubro-negros, e agora está chegando a hora, né? Está chegando a hora de nós sermos o primeiro tetracampeão da Libertadores da América, primeiro brasileiro tetracampeão. E eu quero saber o teu grau de ansiedade. Tá ansioso? Se você tá ansioso e louco para chegar amanhã às 18 horas, mete o dedo no like. Mas é assim, uma avalanche de like agora. Todo mundo, quem tá louco para que chegue logo amanhã pro tempo passar, mete o dedo no like, mete o dedo no like, porque nós vamos começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que o Bruno Henrique, o BH tá na área e se derrubar é pênalti. Será que vai ser ele? Será que a história está sendo escrita com todos os percalços que o Bruno Henrique passou ao longo do ano, de todo o ano, sendo acusado de forma injusta, né? Sendo tirado como um cara, enfim, não vou nem usar o termo aqui, de forma injusta. Quem conhece o Bruno Henrique sabe como é um cara de bem. E aí, será que está guardado para ele ser o herói e ser o cara que vai ficar eternizado na história do Flamengo? Para quem não sabe, só 2 jogadores do Flamengo fizeram gol em final de Libertadores: Zico e Gabigol. Gente, se tem 2 jogadores que merecem entrar para esse hall, esses 2 se chamam Bruno Henrique e De Arrascaeta. O quarteto mágico do Flamengo, né? Contando com Everton Ribeiro, que é aquele quarteto mágico de 2019. O Everton Ribeiro não tem mais como fazer. Esse trio poderá fazer e escrever essa história. Um trio que chegou em 2019 para poder mudar a história do Flamengo e passar o Flamengo a ser protagonista na Libertadores da América e nas competições nacionais. Será ele? Enfim, nós vamos falar sobre isso também. Bruno Henrique tem mais uma história curiosa. No início do ano, primeira decisão do Flamengo foi a final da Supercopa do Brasil contra o Botafogo, campeão da Copa do Brasil. O Flamengo, ano passado, em cima do Galo, contra o campeão brasileiro na época, né, do ano passado, o Botafogo. E o Flamengo venceu com um show do Bruno Henrique, jogo lá em Belém do Pará, e o Bruno Henrique jogando de centroavante. E aí, quando acaba o jogo, ele faz
praticamente ele implora em rede nacional, todo mundo pensando que, pô, não, descobri minha posição, adorei, acabei com o jogo e tal, e ele praticamente implora para o Felipe Luiz. Realmente fui bem, fiz os gols, ajudei o Flamengo, mas eu tô aqui para colaborar e fazer aquilo que o treinador pede, mas eu não gosto de jogar nessa posição, não é a minha preferência. Eu quero voltar para a minha posição de origem, pedindo ao Felipe Luiz, e aí, daí para frente, o Felipe Luiz ainda tentou insistir, foi cabeça dura, botou o Bruno Henrique várias vezes de centroavante, depois ele tentou adaptar o Plata ali, botando o Bruno Henrique chegando um pouquinho mais de trás, enfim. Gente, quis o destino que no momento decisivo, no dia mais importante da história do Flamengo recente, o dia da glória eterna, do primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores, o Bruno Henrique só tem ele para jogar ali. Ah, mas o Juninho, gente, pelo amor de Deus, estamos falando de jogador de futebol, de nível, né? Só tem o Bruno Henrique para jogar ali. Não tem o Plata, não tem o Pedro, e aí vai o Bruno Henrique. Será que vai ser ele? Será que vai ser o Arrascaeta? Será que o Rei da América poderá ser o Rossi? O Arrascaeta que está, para mim, o grande diferencial dessa final. O grande diferencial técnico do time do Flamengo e da final. Palmeiras não tem o Arrascaeta. O Flamengo depende muito do Arrascaeta. Enfim, mais uma informação importante, acompanhamos aqui, né, através do Caiqueso, nosso o repórter que está acompanhando e enviando imagens dos treinamentos lá de Lima para gente, no nosso Instagram, tá tudo lá. Último treino do Flamengo, Léo Ortiz treinou com desenvoltura, normalmente, não sente absolutamente nada, está curado e aí está nas mãos do técnico Felipe Luiz. E aí fica a minha pergunta para você. Você, sendo Felipe Luiz, mantém Danilo ao lado do Léo Pereira ou você coloca o Léo Ortiz, mesmo ele estando fora de ritmo, né? Mais de um mês sem jogar, entra numa final, e aí? Como é que seria? Qual seria a sua decisão? Comenta aqui, porque, gente, essa decisão ela é muito importante, tá? Eu mesmo tenho, assim, uma dúvida enorme, tenho um medo enorme de botar o Léo Ortiz para marcar o Vitor Roque, né? E ele fora de ritmo. Ao mesmo tempo, o Léo Ortiz, ele é muito superior ao Danilo. A diferença do Léo Ortiz para o Danilo é muito grande. Eu não tenho essa confiança toda no Danilo. A saída de bola do Léo Ortiz, ela é espetacular. O Léo Ortiz, ele é mais firme na chegada. Então, assim, você vê que ele se machuca, inclusive, numa chegada firme, junto com o Vitor Roque. Acho que o Danilo, ele, por ser lateral de origem, ele não tem ainda essa firmeza toda na chegada, uma firmeza que só um zagueiro mesmo, acostumado desde base, de categorias de base, jogar ali, tem. Aí vocês vão me dizer, pô, mas o Léo Ortiz jogou por muito tempo como volante. Verdade, mas ele já joga de zagueiro há muitos e muitos anos, né? Enfim, por outro lado, tem a experiência internacional do Danilo, que contra o Chelsea jogou ele por opção do Felipe Luiz e ele arrebentou contra o Chelsea. É uma dúvida complicada, difícil e que o Felipe Luiz vai ter que tomar essa decisão. Palmeiras treinando no estádio amaldiçoado. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui um negócio que não é um negócio da minha cabeça não, tá? Isso é real. É uma lenda peruana que diz que quem treina em véspera de jogo nesse estádio perde, principalmente em jogos decisivos. Cara, aqui a matéria saiu no GE e a gente vai mostrar para vocês nesse momento. Olha só.
falar na maldição de Matute, La Maldición de Matute, que é o apelido do estádio do Aliança Lima, que é o bairro onde fica lá, meu amigo? Me conta aí. Bom, aqui eu conheço da maldição do Alianza Lima, é que quem joga contra ele, né, na Libertadores, principalmente na fase de grupo, que é quando o Alianza Lima está, né, não passa muito disso, não é campeão. O único que conseguiu fazer o diferente nisso aí foi o Cruzeiro uma vez na história. Mas dos anos 2000 em diante, ninguém mais que enfrentou o Alianza Lima foi campeão da Libertadores da América. Essa é o Edgar. Rapaz, você sabe que eu também tinha só essa, mas não conhecia essa, então a gente nem perguntou para os jogadores do Palmeiras, que foi um colega que contou aqui, que é uma outra história, bem local, bem peruana, e tem a ver só com o estádio mesmo. Treinou lá, deu zica. Treinou Essa lá, é deu zica, olha aí. Uma coisa bem peruana. Lógico que é uma pilha aqui do pessoal do Universitário, que é o time que treina, né, e joga no Monumental U, atual tricampeão peruano, com o pessoal do Aliança Lima. E essa é uma história que vai até para 2019, por quê? Flamengo e River, né, jogaram aqui, primeira final única da Conmebol Libertadores, e o River ficou lá. Tô falando lá porque aqui, né, onde a gente tá, o estádio da Aliança Lima fica lá. E aí já fizeram essa pilha, sabe? Aí o Galhardo já falou, pera aí, pô, eu acredito em trabalho, não acredito nessas coisas aí e tal. Mas evidentemente entrou na galeria do que os peruanos aqui, eu vi reportagens depois aqui locais, brincando com essa lenda urbana, que eles falam assim, são fatos / coincidências. Você... Gente, são fatos / coincidências, numa questão de ironia. Isso não é porque o Flamengo ganhou do River e aí transformou-se isso numa lenda, não. Isso foi perguntado na época, porque isso já existe há anos. E na época foi perguntado ao Gadiardo, né, ex-técnico do River Plate. E aí, você sabia que todos os times que treinam aqui, em véspera de jogos decisivos, no estádio do Alianza Lima, principalmente times que vêm de fora e tal, perdem a final, perdem a decisão? Estádio considerado como estádio amaldiçoado, e ele, eu não acredito nisso, eu acredito em trabalho e tal. Meu amigo, olha no que deu. Deu Mengão, deu título Flamengo, campeão da Libertadores em 2019, e o enredo, não preciso nem contar aqui, né? Todos sabem como foi. Será? Rapaz, e olha, e são tantas coincidências, desde o empate triplo que aconteceu em 2019, na fase de grupos, e aconteceu agora de novo, o Flamengo encarar o Internacional nas quartas de final com o segundo jogo lá, né? E o Flamengo novamente encarar, o Flamengo ter uma decisão por pênaltis no mata-mata, assim como teve também em 2019, o Flamengo encarar um time de azul e preto, azul, preto e branco, né? Na semifinal, em 2019, na época o Grêmio, agora o Racing, o Flamengo contratar um jogador espanhol, Pablo Mari, dessa vez o Saúl, e assim, é raro tu ter um jogador espanhol jogando aqui, né? Olha a coincidência, um jogador do Atlético de Madrid, e agora contratou de novo, na época o Felipe Luiz, que hoje é o técnico, agora o próprio Saúl e o Samuel Lino. Cara, são inúmeras coincidências que, vou dizer para você, hein? Tá confiante no Tetra? Se você tá confiante, coloca aí, Flamengo tetracampeão da Libertadores, coloca nos comentários, vamos mandar energia positiva pra lá, mete o dedo no like, vem junto com a gente, porque tá chegando a hora do tetracampeonato, a hora da glória eterna. Saudações rubro-negras.